eu venho aqui no site Flat Icon para baixar uma moto em vetor. E eu vou explicar isso agora. Vou procurar uma moto aqui em vetor. Vai ser essa daqui. E eu vou explicar isso nesse exato momento para vocês. Eu vou baixar essa imagem em PNG com 256 pixels. Tá aqui, fiz o download e vou baixar ela em EPS, que é uma extensão do CorelDRAW. Eu vou importar os dois projetos para dentro do meu CorelDRAW. Só estou arrastando, ó. E eu vou apresentar aqui para vocês um negócio interessantíssimo e muito importante para entender a diferença entre vetor e bitmap. Vocês viram que eu peguei duas imagens idênticas em resoluções diferentes. O vetor, o que é o vetor? O vetor é uma imagem que você pode dimensionar da maneira que preferir, no tamanho que preferir, e ela não vai perder a qualidade, não quebra, não perde a estrutura. Dá para analisar o zoom que eu tenho dando aqui, ó, que eu estou dando aqui nessa moto, olha só, não muda nada. Mas a imagem que eu peguei em PNG, que é só uma imagem normal com fundo transparente, olha só, olha como ela estoura. Vou dar o zoom nesse mesmo cantinho aqui, olha isso. Deu para entender? E uma outra coisa é que, se eu quiser mudar a cor desta imagem, nada acontece. Se eu mudar a cor deste vetor, tudo acontece. Então, dentro do CorelDRAW é muito importante, muito interessante a gente trabalhar com vetores. Principalmente para impressão. A qualidade de material impresso, quando você trabalha com vetores, é excelente. Muito diferente quando às vezes você vê um panfleto, um cartão de visita, tem uma imagem e ela aparece assim, toda desfocada, toda quebrada e estourada. Você já vai olhar e já vai saber, isso daqui não é um vetor, isso aqui é uma imagem comum. Então, isso daqui foi só um exemplo para você entender o que é bitmap e o que é vetor. Então, eu vou eliminar esse daqui, vamos continuar com esse aqui. Vou deixar ele salvo aqui, separadinho. Vou até deixar ele aqui naquela outra página que criamos, tá vendo aqui, página 2. Vou deixar ele encostadinho aqui, só para a gente tratar primeiro do background, esse primeiro cartão de visita que a gente está montando. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou dar 2 cliques novamente aqui na ferramenta retângulo. Vou pressionar a tecla Ctrl Home para ordenar o retângulo que é criado para frente. Pressiono a tecla P para centralizar isso, ó. E com o mouse eu venho dimensionando a minha reta. Eu quero ela num tamanho exato de 1 milímetro. Então eu vou colocar aqui em cima, no tamanho do objeto, 0,1 centímetro. Por quê? 0,1 centímetro é 1 milímetro. É isso que eu quero. Vou pressionar, vou pintar esse retângulo de amarelo. Vou pressionar essa área transparente com o botão direito, porque eu não quero o contorno, só o preenchimento da imagem. Para preencher uma imagem a gente usa o botão esquerdo, olha só. Mas eu quero esse preenchimento amarelo. Então pronto, já fiz isso daqui. Vou descer ele um pouquinho. Acho que mais ou menos por aqui tá legal. Uma outra coisa interessante que eu vou fazer é criar um quadrado. Novamente na ferramenta retângulo, eu vou criar um quadrado. Ou eu posso montar um quadrado comum e dimensionar ele aqui no tamanho exato que eu quero, certo? Ou eu posso, com a ferramenta retângulo selecionada, iniciar puxando aqui para fazer um quadrado e pressionar a tecla Ctrl, porque ele dimensiona igual nos dois lados, proporcionalmente. Tudo acontece assim, ó. Como eu quero um retângulo pequeno, eu vou fazer isso daqui.
E aqui tem uma coisa interessante. Se eu colocar aqui em cima 0,25, que é o que eu quero, aqui embaixo ele não dimensionou, não foi junto. Então não está um quadrado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Tá basicamente um retângulo. O que eu preciso fazer para deixar tudo dimensionado? Vou colocar o 25 aqui novamente. E para mudar, alterar mais alguma coisa aqui, e para que isso continue proporcional, eu preciso bloquear. Eu vou bloquear a proporção aqui. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 0,5, vai mudar nos dois lados. Se eu desbloquear a proporção aqui e voltar ele para 0,25, aqui não mudou. Por quê? Porque já estava desbloqueado. Então, eu preciso alterar nos dois formatos. Ou eu deixo bloqueado e os dois podem ser alterados juntos. Eu vou centralizar esse quadrado que eu criei com a tecla P. Vou pintar ele de preto. Vou tirar o contorno dele. E eu já vejo aqui que ele tem 0,25. Eu vou clicar fora da área. E aqui onde tem essa outra área aqui, da distância de deslocamento, eu vou colocar 0,25. Vocês vão entender depois que eu coloquei o mesmo tamanho do quadrado nessa distância de deslocamento, por que eu fiz isso. Vou dar um Ctrl C para copiar, com o quadrado selecionado, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, e eu vou só arrastando os quadrados que eu tenho criado. Olha só, aqui já tem alguns. Vou dar um Ctrl G para agrupar, ou seleciono tudo arrastando aqui, o mouse por eles, e venho aqui, ó, agrupar e desagrupar. Eu desagrupei, então agora eu vou agrupar. Pressiono a tecla P para centralizar, dou um Ctrl C, Ctrl V, vou para cima e para o lado para fazer esse efeito quadriculado. Vou aumentar isso aqui. O de cima, só arrastando com o teclado. Seleciono esse aqui de baixo, no Ctrl C, Ctrl V e subo ele. Eu acredito que esses três já tá legal aqui. Seleciono tudo arrastando o mouse de fora a fora. Vendo bem aqui, deixando claro que eu não estou pegando essa linha amarela, senão eu vou agrupar tudo junto. Faço isso daqui, dou um Ctrl G para agrupar novamente. Pressiono a tecla P, ele vai centralizar. E agora eu preciso criar um outro retângulo, que já estou com ele selecionado aqui. E eu venho arrastando ele aqui, ó. Vou criar um retângulo branco, sem borda. Vou excluir a borda dele aqui. Com 9 centímetros de largura por 0,75 de altura. Feito isso, para eu fazer qualquer atividade para dimensionar, para colocar esse retângulo no lugar dele, eu preciso estar com essa ferramenta seleção ativada. Sem ela eu não consigo resolver isso. Então eu pressiono a tecla P, na tecla de seleção já, dou um Ctrl Page Down para ordenar esse retângulo branco que foi criado para trás. E um Ctrl Page Up, eu coloco ele para frente novamente, mas eu quero ele atrás do que foi criado. Então, Ctrl Page Down. Feito isso, seleciono esses dois vetores que foram criados, dou um Ctrl G, desço um pouquinho. Crio de novo. Eu posso também fazer da seguinte maneira. Eu pego esse retângulo que foi criado aqui, cinza, né? Ou o amarelo. Vou o amarelo que já está na cor.
dou um Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar esse retângulo. Eu venho descendo ele aqui até alcançar a borda. Ó, eu vou diminuir ele aqui em cima de novo. E eu vou fazer ele colando aqui, porque na verdade eu quero ele com 1,5 centímetro, 1,5 de altura. Então eu preciso subir esses dois um pouquinho mais para cima. Para tudo acontecer de maneira bem prática, eu vou precisar alterar aqui a distância do deslocamento. Eu vou colocar 0,1 centímetro. 0,1 centímetro é 1 milímetro. Então eu vou subindo, olha só. Aqui é a margem, então eu tenho que ir com o teclado fazer ele tocar essa área aqui de cima. Eu vi que ele passou, então esse deslocamento ainda está bem grande. Então eu vou colocar um 0 na frente desse 1 para diminuir a distância do deslocamento. Eu posso vir descendo, tá aqui, ó. Pressiono o F4 para centralizar. Posso vir subindo aqui. Vou deixar ele bem coladinho aqui. Esse retângulo que foi criado, vou deixar ele aqui. Pronto. O que eu vou precisar agora?